E aí pessoal, beleza? Hoje vou estar começando um quadro novo aqui no canal, que é o Perdido em Páginas, e vou começar com O Milagre da Manhã, um livro que eu li no início desse ano. Finalmente, depois de tanto tempo vendo conteúdo sobre o livro Milagre da Manhã, muitas pessoas falando super bem desse livro, eu decidi ler, e no início desse ano eu li o livro e me surpreendi com as informações que tem dentro do livro. A gente sempre vê outras pessoas falando como o livro é bom, como tem pontos positivos, como que muda a vida, mas quando a gente não lê, a gente não tem o real significado do todo. Após eu começar a minha leitura, eu já fui impactado desde o princípio, porque ali o autor ele conta sua própria história, sobre como ele conseguiu superar muitas adversidades que para muitas pessoas parecia ser impossível de superar. Ele sofreu um acidente muito grave, onde ele ficou morto em alguns minutos, e conseguiu se recuperar desse acidente, que os próprios médicos eles diziam que ele não conseguiria voltar. Ele teve um momento onde ele entrou em depressão profunda mesmo, que não conseguia fazer mais nada, ele só queria ficar trancado dentro de casa, dormindo, escondido do mundo, e um amigo dele falou para ele correr. Simplesmente, não tem mais nada, já tentei várias coisas e não tenho soluções. Pediu ajuda, esse amigo disse, você está correndo de manhã? Você se exercita? E ele, vendo que não tinha mais o que fazer, resolveu aceitar essa opinião do seu amigo. No outro dia, levantou e saiu fazer a sua corrida, sua caminhada matinal. Nessa caminhada, ele resolveu escutar um podcast que ele já tinha escutado várias vezes, mas naquele dia específico, quando ele estava caminhando, ele estava prestando atenção no que ele estava ouvindo, ele estava prestando atenção no local onde ele estava caminhando. E ele escutou novamente uma frase que o impactou muito e abriu os olhos dele para o que ele poderia começar a fazer. Eu vou pegar e ler essa frase que ele escutou, que é: seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa em que se torna. Então, com essa frase, ele voltou para casa e viu que o que lhe faltava não era o desempenho no trabalho, o desempenho em alguma outra coisa, porque ele conseguiu ter muitas conquistas. O que lhe faltava era o desenvolvimento pessoal. Então ele voltou, ele sentou e começou a analisar o que ele poderia fazer para ele conseguir melhorar o seu desenvolvimento pessoal. Foi aí que ele começou a analisar muitas coisas. Dentre essas coisas, o exercício físico com certeza ficou, porque ele viu que isso foi algo bom para ele. Ele adicionou a meditação, que era uma coisa que não fazia muito, afirmações para ele se afirmar todos os dias, as visualizações para ele saber aonde ele queria chegar, como que ele queria chegar e todo esse processo, ele conseguia enxergar todo esse caminho. Ele colocou a leitura, porque sem leitura a gente não evolui tanto, sempre é bom a gente dar continuidade da leitura. Ele adicionou em escrever um diário, poderia ser um diário para gratidão, um diário do seu dia, enfim, ele colocou que poderia ser qualquer formatação, né? Assim, mas que a gente passasse nossa cabeça para o papel, porque muitas vezes, fazendo esse processo, a gente consegue ver coisas que normalmente a gente não enxergaria. E estando no papel, a gente consegue ter mais visualização ainda, porque às vezes, se a gente deixa só na nossa cabeça, a gente lembra, tem que fazer tal coisa. Mas com o passar do tempo, pode ser que a gente não lembre de tudo que a gente tinha planejado, o que tinha pensado. A gente cria um projeto, começa a executar, mas no meio do caminho a gente se perde e quando a gente anota, a gente consegue estar fazendo esse projeto, eu esqueci como que eu faria isso, dá uma olhada nessa escrita que você já tem ali. Então ele listou esses 6 pontos que ele gostaria de fazer e ele pensou em fazer o quê? 1 hora mais cedo, ele acordaria 1 hora mais cedo para fazer todo esse processo. Só que daí ele começou a ter outro detalhe, que era o quê? Em que momento ele iria fazer? Ele começou a tentar ver de noite, tentar de tarde, mas ele sempre tinha uma desculpa. E de manhã cedo ele também colocou uma desculpa. Mas ele pensou que não adianta, eu preciso fazer, eu vou levantar 1 hora mais cedo. Eu vou levantar 1 hora mais cedo, vou fazer esse meu processo, esse meu ciclo aqui.
que ele chamou do milagre da manhã. Então, ele foi dormir naquele dia, colocou o despertador para 1 hora mais cedo, 6 horas, ele começou. No outro dia ele acordou às 6 horas, ele se preparou tudo e fez todo esse processo. Ele viu que começou a dar resultado. Ele viu que começou a melhorar o desempenho dele durante o dia, porque ele já acordava com mais energia, com mais entusiasmo. Ele resolveu testar ainda mais cedo, então por isso que ele colocou para 5 horas. E deu melhor ainda o resultado para ele. Ele conseguiu desenvolver mais, ele conseguiu executar melhor as tarefas, ele vinha mais animado. Desde que ele começou o milagre da manhã, a depressão dele já começou a diminuir, como ele mesmo contou no livro. Já começou a diminuir, ele já começou a se sentir melhor, ele já começou a se sentir mais entusiasmado. Então ele se empenhou a mais e mais em fazer esse milagre da manhã para ele. E ele fazia de segunda a sexta no início. Depois ele começou a testar nos finais de semana e começou a ver que também dava resultado no final de semana, porque ele já acordava com mais energia, com mais entusiasmo do que os outros dias. E ele já trabalhava como coach, ele começou a passar para outras pessoas e essas pessoas começaram a executar também. Começaram a ter os mesmos resultados, entre aspas, né? Os resultados que ele tinha. Um dia mais produtivo, um dia mais tranquilo, um dia mais leve, e essas pessoas foram passando para outras. E começou a ter esse ciclo do milagre da manhã, onde várias pessoas começaram a fazer postagens na internet. Isso ainda não tinha um livro. Antes mesmo do livro já acontecer, já estava tendo essa febre do milagre da manhã nos Estados Unidos. Então ele começou a ver que muitas pessoas estavam tendo esse sucesso, tendo resultados que eles esperavam, estavam fazendo o milagre da manhã. Aí ele começou a ver conteúdos no YouTube mesmo, em vários locais, e começou a escrever o livro. Ele demorou alguns anos para escrever o livro, e o que ele fazia? Todos os dias de manhã, quando ia fazer a escrita dele, ele escrevia relacionado ao livro dele. Então ele começou a acordar cedo, fazer todo o ritual matinal dele, como ele sempre fazia, para ele ter esse desempenho dele durante o dia, e quando ele ia fazer a escrita, ele ia escrever relacionado ao livro que ele estava querendo publicar, que seria a primeira publicação que ele iria fazer. Então ele começou a fazer isso, e demorou cerca de uns 2 anos para ele conseguir finalizar todo esse conteúdo, todo o compilado desse livro para fazer a venda e o pessoal poder realmente ter todas as informações que ele foi pegando aqui e ali e moldando para ele. E muitas coisas que a gente vê, o pessoal falando, porque você precisa levantar às 5 horas da manhã, porque senão não tem o mesmo resultado, o mesmo desempenho, mas é como mesmo o autor colocou em seu livro, que não é você acordar às 5 horas da manhã. Você acordando às 5, ou acordando às 7, ou acordando às 10, não é o problema. O resultado que ele obteve foi ele acordar 1 hora mais cedo do que ele geralmente acordava e executar as tarefas que ele tinha se programado para fazer, que era a meditação, a afirmação, a visualização, a escrita, a leitura, a atividade física. Então ele acordando e já executando esse processo é que ele teve o resultado. E como ele mesmo descreveu, a gente pode adaptar a nossa rotina. Que nem até no próprio livro tem um exemplo de uma pessoa que ela trabalha até mais tarde e não tem como ela acordar às 5 horas da manhã, porque não dá uma quantidade de horas de sono razoável. Então a gente tem que adaptar a nossa rotina para a gente conseguir usar o milagre da manhã, e seja a gente acordar às 9 horas, mas essa 1 hora a gente fazer esse milagre da manhã, para a gente ter mais energia durante o nosso dia, durante o resto do nosso dia. Então, adapte a sua rotina e use o milagre da manhã para você ter mais energia para conseguir executar as tarefas que você precisa executar durante o dia. Que a gente sempre vê as pessoas falando, tem que ser nesse horário. Então, realmente não precisa. O próprio autor já colocou isso no seu livro. E ele faz isso porque para a rotina dele se adapta. Mas se não se adaptar, molde conforme for possível para cada um. E até mesmo ele levantou esses 6 pontos, né? Que é a meditação, a afirmação, visualização, a escrita, a leitura e o exercício. Ele também deixou livre para ser regulado.
vou colocar primeiro a afirmação, depois a meditação. A ordem não muda, não tem uma sequência exata. A gente pode mudar como a gente achar mais necessário. A gente pode colocar mais tempo para um, menos tempo para outro, e ajustando conforme a nossa rotina. Então tem que ser algo que a gente faça e seja prazeroso para nós. Não adianta a gente pegar e executar alguma coisa que, não, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, porque dá resultado, não sei o que, mas pode seguir para mim, não funcione. Então, para ter certeza, pegue e teste. Se não gostou de alguma coisa, quer adaptar, botar mais tempo, menos tempo, faça. A gente é livre para fazer essas pequenas mudanças, esses ajustes, para conseguir ter mais resultados e nos sentirmos melhores durante o dia. E o importante para a gente montar o nosso milagre da manhã é a gente ter metas a longo, médio ou curto prazo, independente, mas que a gente consiga acordar mais cedo, executar as tarefas, sabendo que o nosso resultado vai vir mais à frente. Então tem essas metas bem definidas, organize o seu milagre da manhã, organize como você vai fazer essa sua rotina, que você vai ver que durante o resto do dia você vai ter um melhor desempenho para executar tudo o que você precisa. E, claro, dessas metas a gente vai ter uma meta maior, mas a gente divide ela em metas menores. Em metas menores, que daí a gente vai ir passando o dia a dia executando uma tarefa ou outras vezes até finalizando tarefas diárias para quando lá na frente a gente chegar, a gente conseguir conquistar essa nossa meta maior, esse nosso maior objetivo. Então defina a sua meta macro, divida ela em metas micros e vai executando dia após dia cada uma das tarefas, cada uma das ações que você precisa para conquistar essas tarefas micro e posteriormente executar a tarefa macro também. Então organize todo esse processo, toda essa estruturação, utilizando no Milagre da Manhã, para que você consiga ter um melhor desempenho durante o seu dia, você esteja mais tranquilo, porque quando a gente faz o Milagre da Manhã, afirmações, visualizações, meditação, atividade física, a leitura, até a própria escrita, a gente está limpando a nossa mente, a gente está deixando ela fluir mais tranquila, a gente está às vezes meditando e é aquela situação, eu não consigo meditar porque vem muitos pensamentos e todo esse processo ele é aceitável. Se você está meditando no início vai ser muito difícil, vai ser muito complicado, pode com certeza sim. Então deixe que os seus pensamentos venham, não fique pensando, não posso pensar. Deixe eles vir, entenda o seu pensamento, o que ele é, e veja se você pode fazer alguma coisa durante o dia, se há algum problema, alguma situação assim. Se não for, você, ok, beleza, eu aceito e vamos para o próximo. E relaxa, concentre na sua respiração, comece se concentrando apenas na respiração, respire profundamente, solte. Quando você for fazer afirmações, visualizações, executa da mesma forma. Se veio o pensamento, aceite, entenda o que é, veja se é alguma coisa que você pode tentar resolver durante o dia, ou se não for, deixe para fazer depois, ou simplesmente deixe passar esse seu pensamento, mas foque em você, porque o desenvolvimento pessoal é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem. Não adianta a gente conseguir conquistar muitas coisas se a gente não se desenvolve como pessoa. Então, por isso que é muito importante a gente se desenvolver como pessoa, porque isso vai nos ajudar muito para hoje e, com certeza, futuramente. Porque com livros, meditação, afirmações, a gente consegue se concentrar mais, aprender coisas com outras pessoas, como o livro Milagre da Manhã. O autor, ele trouxe muitas informações, muitos pontos que a gente consegue aprender muitas coisas. Então, uma coisa que eu acabei observando com essa leitura é, você pode ver vários vídeos, vários relatos de outras pessoas utilizando o Milagre da Manhã, falando sobre o Milagre da Manhã, mas uma coisa que eu digo é, a experiência de você ler, ela é única. Então, eu quando olhava outros vídeos, outras informações sobre o Milagre da Manhã, eu tinha uma percepção diferente. Agora que eu li, eu vejo que ela é mais ampla do que eu imaginava e tem muito mais informações contidas no livro. Então, se você gosta de ler ou quiser começar a ler, eu indico, comece com esse livro, porque ele vai mudar muita coisa em você, ele vai te trazer muitas mais informações, seu mindset ele vai expandir mais,
E vai ser muito incrível. E dentro do livro ele fala que ele faz essas leituras e traz alguns livros que ele leu. Então é muito bom, enriquece muito a nossa sabedoria e traz informações que às vezes parecem óbvias, mas o óbvio ele deve ser dito porque muitas vezes a gente não vê que o óbvio é óbvio. Então, se você quiser, leia esse livro. Se você já leu também, deixe aqui nos comentários quais os pontos que você achou mais interessantes do livro, se você vem fazendo ou não, ou se você adaptou para a sua rotina, como é que você vem utilizando o Milagre da Manhã. Deixe nos comentários. E se você for ler, coloque aqui também se você vai ler, e depois que ler, bote nos comentários o que você achou desse livro. Se você gostou, quais foram os pontos positivos, se você vai usar ou não. E no livro a gente tem um desafio que o autor ele nos convida, que é o desafio dos 30 dias, que é tentar utilizar por 30 dias toda essa abordagem do Milagre da Manhã, claro, na nossa rotina, a gente adaptar, a gente analisar qual vai ser o melhor momento, qual é o nosso horário de que a gente acorda, que horário a gente vai dormir, a gente fazer esse dele acordar uma hora mais cedo e executar todas essas tarefas no início e ver o que a gente acha, mas executar os 30 dias, porque no início a gente pode se entusiasmar, pode ser mais interessante, depois de alguns dias começa a ficar mais chato, mais pesado, mas mesmo nesse momento a gente dá continuidade para mais 10 dias, que é o momento onde a gente começa realmente a colher os frutos e ver que se é bom ou se é ruim, se valeu a pena ou não. Se você não leu e vai ler o livro, coloque nos comentários que você vai ler e depois volte aqui e comente o que você achou do livro. Se você já leu, deixe aqui sua opinião para que outras pessoas vejam e quem sabe se entusiasmem ainda mais em ler esse livro. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com a galera, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações para os próximos vídeos e até um próximo. Valeu!